graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós estamos dando continuidade a essa série de estudos, o que eu posso aprender com os apóstolos de Jesus. Então hoje nós vamos falar do apóstolo Natanael, o que eu posso aprender com ele, né? O que nós podemos aprender com ele? Tivemos agora a nossa live ali pelo Face. Se você não acompanhou, todo sábado às 9h30 temos a nossa live pelo Face, onde a gente pode falar um pouquinho mais. Então vamos lá. Então vocês lembram que nós falamos já, né, nos vídeos anteriores, que eles foram divididos em 3 subgrupos, né? Então Natanael fazia parte desse segundo subgrupo. Você lembra que no sábado passado, na semana passada, né, nós falamos que Filipe foi quem apresentou Jesus a Natanael, certo? Então, lá em João, no capítulo 1, no versículo 43 ao 51, você vai ver o chamado de Natanael. Então, e nós vamos trabalhar todo esse vídeo aqui em cima desta passagem, né? Então, João 1, 43 ao 51. Então, João, ele é citado algumas vezes como Bartolomeu. Então, na verdade, Bartolomeu é o seu sobrenome, né? Então, é Natanael Bartomeu, ou que no hebraico, né, significa filho de Tolmai ou Tomeu. Então, Natanael Bartomeu. Então, Bartolomeu é o sobrenome dele. O significado de Natanael é Deus deu. O Evangelho de João mostra Natanael em 2 passagens. João 1, onde traz o relato do seu chamado, que é esse que eu já citei para vocês. E João 21, versículo 2, onde ele é indicado como um daqueles que voltou para a Galileia e foi pescar com Pedro. Lembra que no vídeo que nós falamos sobre o chamado de Pedro, nós falamos que depois da crucificação de Jesus, ele voltou a pescar e alguns dos apóstolos voltaram com ele. Então, Natanael faz parte desses apóstolos que voltou a pescar juntamente com Pedro, né? Voltaram a pescar lá na Galileia. Então, de acordo com João 21, versículo 2, Natanael, ele era da pequena cidade de Caná da Galileia. E Caná foi onde Jesus realizou seu primeiro milagre, onde transformou a água em vinho. Isso você encontra em João capítulo 2, versículo 11. Então, para a gente entender um pouquinho, Caná ficava bem próximo de Nazaré, né? Nazaré, a cidade de Jesus. Então, nós já vimos que Filipe e Natanael eram bons amigos, né? Então, nos relatos bíblicos, eles sempre aparecem juntos, né? Então, nós vemos assim que tanto Pedro aparece junto com André, que eram irmãos, né? E Tiago e João. Então, Filipe e Natanael, eles tinham uma amizade muito profunda, que assemelhava-se a irmãos, né? Uma amizade muito próxima. Então, a maior parte dos relatos que nós temos sobre Natanael está no livro de João. Então, ao que tudo indica, Natanael foi encontrado por Filipe no mesmo lugar ou perto de onde o Senhor encontrou Filipe. Então, Jesus, né, teve o seu encontro ali com Filipe e depois Filipe tem o seu encontro com Natanael. Então, provavelmente foi no mesmo lugar, claro que em dias diferentes, né, em horas diferentes. Então, a partir desse encontro de Natanael com Jesus, nós podemos ter um pouco mais assim da clareza do caráter, do perfil de Natanael, né? Então nós observamos que tanto Filipe quanto Natanael, eles tinham um interesse muito grande pelas escrituras, né? Nós vemos isso porque ali em João 1, no versículo 45, Filipe chega a Natanael e fala assim: olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, né? Então isso já era algo assim esperado por eles, já tinha uma certa semelhança, né? Então, por quê? Porque eles estudavam as escrituras juntos, eles falavam sobre os mesmos assuntos.
Então, quando Filipe chega a Natanael, Filipe fala: olha, encontramos o Messias, encontramos aquele que está escrito na lei, aquele que os profetas profetizavam. Né? Então, nós entendemos que provavelmente esses dois amigos, eles estudavam as escrituras juntos. Talvez é provável que eles iam juntos ao deserto ouvir João Batista, né? Que foi quando João Batista falou de Jesus, né? Que ele estava entre eles. Então, nós vemos que Filipe ali, ele fala de Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então ele sabia que o seu amigo Natanael estudava, né, com avidez e que estava em busca da verdade divina. Então por isso que ele apresenta Jesus desta maneira. Então nós vemos que eles tinham essa sede de buscar a presença de Deus, de conhecer mais de Deus. Então nós aprendemos algo assim muito importante com eles, que nós precisamos conhecer, né, o evangelho da salvação, para não sermos enganados, para estarmos no centro da vontade de Deus. Então esses amigos, eles estudavam as escrituras juntos, né? Então quando Jesus falou, aquilo que Jesus falou, da maneira como Jesus falou, soou tão familiar, porque o coração deles já estava esperando por algo assim, né? Então, no decorrer, nós vamos estudando o caráter de Natanael e nós vamos entendendo que uma característica de Natanael é que ele era preconceituoso, né? Lá no versículo 46, de ainda ali em 1 João, nós vemos que quando o Filipe, né, apresenta Jesus, apresenta assim, falando, né, olha, eu conheci Jesus, eu encontrei Jesus, eu encontrei o Messias. Então nesse momento assim, né, que aí essa frase do amigo, né, soou tão familiar para Natanael, né, porque eles estudavam as escrituras juntos, eles buscavam conhecer de Deus juntos, conhecer as escrituras, né, conhecer a história do Senhor, né, e esperavam pela vinda do Messias. Então nós vemos outra característica do Natanael, né, o Natanael preconceituoso. Lá no versículo 46, você vai ver que, né, depois do amigo dizer, né, de Jesus dessa forma, de encontrar Jesus dessa maneira, né, ele fala assim: mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então, nós vemos que Natanael, ele não tinha nada contra as pessoas de Nazaré, mas nós vemos que existia uma certa rivalidade entre as duas cidades, entre Caná e entre Nazaré. Então esse preconceito era algo enrustido, era algo que estava nele, mas na verdade ele não tinha pessoalmente nada contra, mas era uma questão cultural, uma questão que ele estava reproduzindo o que ele ouvia, né, da população ali. Então, nós vemos, né, que nenhuma das duas cidades eram muito importantes, nenhuma das duas cidades tinham coisas muito atrativas. As duas eram cidades pequenininhas, né, vamos dizer assim, como uma cidade do interior, né, não havia nada muito atrativo. Apesar de que Nazaré, ela era caminho para as pessoas, né, irem do Mediterrâneo à Galileia. Então ela era caminho para chegar a algum lugar. Caná já não era caminho de nada para lugar nenhum, né? Então não tinha nada mesmo, né, de interessante. Mas existia essa rivalidade, essa rixa, e Natanael estava reproduzindo o que ele já ouvia, né, que estava já algo nele, talvez desde a infância já existia essa questão cultural. Talvez, né, ali o preconceito fechou os ouvidos, não somente de Natanael, mas de muitas pessoas, né? Porque quando se falava de Jesus, quando se falava da vinda do Messias, eles esperavam alguém vindo em glória, em honra, em pompa, né? E Jesus, ele veio de maneira completamente contrária, né? Ele veio de maneira simples, de um lugar simples, né? Habitava no meio de pessoas simples, comia na mesa de pessoas simples,
né, de pecadores, ele tocava em leprosos. Então ele vinha para contrariar tudo aquilo que eles acreditavam que era o correto, que era digno de um rei, né? Então nós vemos que esse preconceito, ele quase afastou Natanael da bênção, quase afastou Natanael de conhecer o Messias, né? Então, após essa resposta de Natanael a Filipe, né, de vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe fala para o amigo, então vem e vê, né? Eu já te falei, então vem e vê. Então, às vezes é necessário, né, nós darmos esse passo de fé, nós buscarmos conhecer da palavra, conhecer das escrituras, né, e ter esse interesse pelas coisas de Deus. Você vê isso ali no versículo 46, o amigo chamando ele para ver. Então, quando Filipe e Natanael foram ao encontro de Jesus, ao avistá-los, Jesus já faz um elogio a Natanael, né? Fazendo com que toda aquela barreira feita, erguida pelo preconceito, desmoronasse. Ali no versículo 47 você vai ver que Jesus, ao deparar, né, ao avistar, fala assim para Natanael, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Queridos, essa frase ela engloba um mundo de informações, um mundo de situações, né? Essas palavras de Jesus soaram como uma brisa suave sobre o preconceito de Natanael. Natanael, ele vai com aquele preconceito, ele vai com aquele sentimento de, quero ver então se realmente existe algo bom, quero ver então, né? Mas chegando ali, Jesus já dá uma palavra que desmonta o preconceito de Natanael. Quando Jesus fala para ele assim, verdadeiro, né? Em grego, verdadeiro quer dizer aletos, ou seja, é autêntico, genuíno. Na realidade do momento em que eles viviam, os israelitas, eles eram pessoas que viviam no fingimento, eles viviam uma falsa santidade, eles eram hipócritas. Jesus chamou eles de hipócritas, né? Então eles viviam de fachada. Então quando Jesus elogia a Natanael falando sobre ser um verdadeiro, sobre ser genuíno, Jesus estava falando algo do fundo do coração para Natanael, porque Jesus não via o estereótipo, não via aquilo que estava por fora, não via aquele preconceito que encobria, mas Jesus via o coração de Natanael, e Jesus sabia que o coração de Natanael, apesar desse preconceito, era um coração puro, era um coração sincero, era um coração íntegro. Então, nós vemos na sequência do versículo, no 48, que Natanael pergunta para Jesus assim, mas de onde me conheces? Como que você sabe que eu sou um verdadeiro israelita? Da onde que você me conhece? Então, a resposta de Jesus ali é surpreendente a Natanael. E eu acredito que por isso que João, ele faz esse relato, porque você vai ver que o livro de João é sempre descrevendo quem é Jesus, né, descrevendo os feitos de Jesus. Nos outros, Mateus, Marcos e Lucas, você vê que eles falam sobre a genealogia, né, falam sobre os milagres, mas João, ele firma e ele fixa nessa questão do caráter de Jesus. Então, lendo o livro de João, nós vamos conhecendo mais de Jesus, né? E a resposta que Jesus dá aqui para Natanael, né? Ali no versículo 48, no finalzinho do versículo 48, diz assim: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Então essa frase que Jesus disse pode nos dar assim um leque de informações, um leque de sugestões para alimentar a nossa alma, né? Para nós aprendermos com ele. Historicamente falando, naquela época as casas eram muito pequenas, de um cômodo só, e era costume de ter uma fogueira sempre acesa dentro da casa. Então era muito quente, né? Existia toda a questão da fumaça. Então as pessoas, o costume era plantar um pé de figueira, uma árvore de figueira ao redor da casa, fazia sombra sobre a casa, né? E as pessoas
tinham o costume de sentar embaixo desse pé de figueira, né, dessa árvore, para descansar, né, bater papo, e com certeza era ali onde Natanael estudava as escrituras. Então, ali debaixo da figueira, ele lia as escrituras, ele via as promessas, ele via aquilo que os profetas falavam, ele via aquilo que Moisés falava, a maneira como Moisés retratava Deus, né? A vinda desse libertador, a vinda desse salvador, a vinda do Messias, a vinda do reino dos céus. Então, algo no coração dele brotou, é como se o coração dele atraísse o Senhor, né? Então, quando nós começamos a buscar de Deus, né, conhecer de Deus, Deus se torna conhecido, Deus se faz conhecido a nós. Então aqui eu posso entender de Natanael essa busca dele pelo Messias, fez com que o coração dele funcionasse como um imã, que atraísse o Senhor até ele. Então o que eu posso aprender com Natanael no dia de hoje quando eu tenho essa sede de buscar ao Senhor, de conhecer ao Senhor, o Senhor se faz conhecido para mim, amém? Então, quando nós buscamos aprender, quando nós buscamos conhecer, o Senhor se apresenta para nós, assim como se apresentou a Natanael. Natanael estava buscando de Deus, estava buscando conhecer mais de Deus, do reino de Deus, das coisas de Deus. E Deus se fez, né, presente ali, se apresentou a ele através de Jesus. E quando Jesus tem esse encontro com Natanael, fica claro no coração de Natanael quem era Jesus, tanto que ele fala ali no versículo 49, né, a gente vê assim, aquilo que Filipe foi entender só lá no fim, porque nós vemos que na última ceia, no último momento deles com Jesus, Filipe ainda pergunta assim, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta, né? O que Filipe entendeu só lá no final, Natanael entendeu aqui no começo, porque ele fala ali no versículo 49, então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui nessa passagem, né, ele confirma tudo o que os outros demoraram para entender, o que os outros demoraram a compreender. O coração de Natanael entendeu e compreendeu, porque a sede dele de conhecer o Senhor era tão grande, tão intensa, que quando o Senhor fala para ele, eu te vi debaixo da figueira, não foi apenas uma frase, mas dentro do coração de Natanael aquilo ecoou de uma maneira, porque só Natanael sabia o que ele fazia debaixo da figueira, o que ele pensava, o que ele refletia. E Jesus, ele veio como a resposta para as suas orações. Ele veio como a resposta do clamor do povo, como a resposta das suas perguntas, né? Então, nós vemos que os registros da igreja primitiva sugerem que ele ministrou na Pérsia, na Índia e levou o evangelho até a Armênia. Então não há nenhum registro confiável de como ele morreu. Nem existem alguns registros que dizem que ele foi crucificado, outro que diz que ele foi colocado dentro de um saco amarrado e lançado no mar. Enfim, não sabemos com certeza o que aconteceu. O que nós sabemos é que com esse amor, né, ele pregou o evangelho da salvação por todos os lugares que o Senhor permitiu que ele fosse, com muito amor, com muita intrepidez e com muita coragem. Né? Então nós vemos que ele sofreu o martírio, né? Então quando você for buscar a Deus, quando você for cultuar o Senhor na tua igreja, cultue ao Senhor de todo o teu coração, porque homens, pessoas simples, assim como você e eu, deram as suas vidas para difundir o evangelho, para que o evangelho ganhasse o mundo, né? Para que a voz deles ecoasse e esse não mais o preconceito fosse reproduzido, mas sim o evangelho da salvação de boca em boca fosse ganhando o mundo. E hoje nós podemos levar este evangelho a toda criatura, né? Por quê? Porque houve esses homens valorosos, esses homens corajosos que deram as suas vidas para isso. Então, o que eu posso aprender com Natanael? Tanta coisa, não é mesmo? Aprender que o Senhor, ele ouve as minhas orações,
o Senhor me vê no oculto e no secreto, o Senhor sabe o que passa no meu coração, o Senhor consegue ver a sinceridade do meu coração, né? O Senhor consegue romper com o preconceito, né? Quando o Espírito Santo vem, o preconceito cai por terra e a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas. Então eu espero que você possa ter aprendido um pouquinho sobre Natanael. Eu espero que o Espírito Santo possa falar fortemente ao teu coração, né? E que você possa não somente aprender a história, mas você possa sentir o que Natanael sentiu quando o Senhor falou com ele, né? Sentir que o que o coração de Natanael sentiu ao ouvir Jesus falando, eu te vi, né? E o Senhor fala para você no dia de hoje, Ele vê você, Ele vê o teu clamor, Ele vê os momentos em que você se coloca na presença dEle, o Senhor te vê. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha, leva essa bênção. Mais pessoas precisam ouvir, mais pessoas precisam conhecer de Jesus. Precisamos fazer Jesus conhecido. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus e até o próximo vídeo.